Irmãos e irmãs, celebramos hoje a comemoração dos fiéis defuntos. Quando eu ainda estava no seminário, me recordo que eu perdi uma pessoa muito próxima, possivelmente foi o meu avô, e alguém disse assim para mim: você não pode chorar, porque uma pessoa que tem fé, ela não chora, porque ela acredita na ressurreição, ela acredita em Deus, e você não pode chorar. Eu ouvi aquilo, eu vou ser muito sincero, eu não concordei. Eu achei errado aquilo que eu ouvi. Já faz mais ou menos 14 anos que eu sou padre, que eu ouvi isso já faz mais ou menos 20 anos. Você não pode chorar, você tem fé, você tem que acreditar na ressurreição, você não pode ficar triste. Depois de todos esses anos, se alguém me perguntasse: padre, aquilo que você ouviu, você acha certo ou errado? Eu acho errado. Nós podemos chorar, sim. Nós podemos nos entristecer, sim. Nós podemos ter saudade, sim. Nós não somos anjos. Nós somos humanos, pessoas de sentimento. Se nós não externalizarmos nas lágrimas, muitas vezes guardaremos a tristeza no nosso coração, e isso será muito difícil, principalmente para aqueles que convivem conosco. Sentimento é algo humano, lágrimas é um sentimento e uma reação de quem tem saudade, de quem se sente machucado, de quem está triste. Não existe problema nenhum em chorar, em se tristecer pelas pessoas que nós amamos e partiram. Muito pelo contrário, existiria um problema se nós não chorássemos, não nos entristecêssemos e não teria saudade. Porém, contudo, entretanto, a nossa esperança na ressurreição deve ser maior do que a nossa tristeza. A nossa esperança na vida eterna deve ser maior do que a nossa saudade. Sofro. E aí você coloca uma medida no seu sofrimento e na sua tristeza. E aí é como se fosse alguém que perguntasse: qual o tamanho da sua tristeza? Dê um número de 0 a 10. E aí você diz: a tristeza é grande, 8. Uau, está lá em cima. E aí a sua certeza na ressurreição e fé na ressurreição tem que ser 9 ou 10. Não tem problema nenhum sofrer. O problema é quando o nosso sofrimento ele se torna maior do que a nossa fé e a nossa certeza na ressurreição. Para nós que somos católicos, e a segunda leitura ela diz isso, não queremos, irmãos, palavras de São Paulo, não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos defuntos, para não vos contristardes, entristecer-vos como os outros que não têm esperança. Veja, São Paulo dizendo: eu não quero vos deixar ignorantes a respeito dos defuntos, para vocês não se entristecerem como os outros. Qual que é a diferença da nossa tristeza e dos outros? É que a nossa tristeza, ela vem junto com a esperança. A tristeza dos outros, ela não vem junto com a esperança, porque quem não acredita em Deus não tem esperança. Esperar o quê? E aí, São Paulo ele continua: se acreditamos que Cristo morreu e ressuscitou, e aqui é um dogma de fé, se acreditamos que Cristo morreu e ressuscitou, do mesmo modo, Deus levará com Jesus os que em Jesus tiveram morrido. Que coisa linda. Jesus ressuscitou? Sim. Então Jesus vai levar com ele aqueles que com ele morreram. Jesus vai ressuscitar com ele aqueles que com ele morreram. A vida aqui na terra, ela é tão breve, tão passageira, porque ela é apenas o começo de uma vida que não vai ter fim. O que eu vou dizer agora eu digo com toda certeza e peço a Deus para dizer com toda clareza: nós vamos nos reencontrar
com as pessoas que nós amamos e já faleceram. Aqui na terra, quando estas pessoas faleceram, no dia do funeral, nós dizemos apenas um até logo, um até breve. Nós vamos nos reencontrar, nós vamos. Porém, e aqui é a doutrina da igreja, porém, se nós nos salvarmos e se estas pessoas se salvarem. O que o padre vai dizer agora, eu digo com uma certa dor no coração, eu confesso que não me sinto muito confortável para pregar o que eu vou pregar, não sinto muito confortável. Existem outras pregações, outros assuntos que eu gosto mais, mas eu preciso pregar a doutrina da igreja. Preciso ser muito sincero, tem coisas da doutrina da igreja, não é que eu não acredito, mas eu não sinto muito confortável em pregar. Não são todos que vão se salvar, não são todos que vão para o céu. Não adianta você colocar 100.000 intenções de missa para uma pessoa que não está salva, que ela não vai ser puxada para o céu. Ela não vai. Não são todos os que vão se salvar. Jesus diz, o caminho da salvação é o caminho da porta estreita. Há muitos que querem entrar e não vão entrar. E lá haverá choro e ranger de dentes. Essa é a doutrina da igreja. Por isso que eu disse no começo que eu não me sinto confortável. Eu gostaria de pregar como um grande filme de Hollywood. No final, eu disse uma vez que se eu fosse escrever um livro eu ia dizer isso, no final tudo vai acabar bem. Não, nesse sentido vai acabar bem aqui na terra, mas não são todos que vão se salvar. Não são todos que vão para o céu. É a doutrina da igreja. Padre, mas Deus é amor. Deus é misericórdia. Como que Ele aceita que alguém se perca? Deus, Ele respeita algo chamado livre-arbítrio. Se uma pessoa não quer se salvar, ela não vai se salvar. Se uma pessoa não quer a vida eterna, ela não alcançará a vida eterna. E aqui não é apenas questão de convicção, aqui é questão de comportamento. Leve muito a sério a sua salvação eterna. Eu fico muito feliz e como padre toca o meu coração quando eu vejo pessoas cuidando do corpo. Às vezes, teve um dia que eu fui celebrar na nossa casa de formação, na Taipa, saí de casa às 5h45 da manhã e fui pegar um autocarro. Fiquei quase meia hora esperando, porque de manhã tem menos. E eu vi pessoas fazendo exercício, caminhando. Falei, nossa, no Brasil às vezes pessoas 4h30 da manhã caminhando e fazendo exercício, e vai para o gym, academia e tudo. Pessoas à noite, você vai ali na guia, gente caminhando e correndo. Muito bom. O nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Ele precisa ser cuidado. Mas o corpo vai apodrecer. O corpo vai acabar. Esse corpo vai parar. Nós precisamos principalmente cuidar da nossa alma. Precisamos cuidar da nossa alma. A meta, a prioridade, o que existe de mais importante da nossa vida é cuidar da nossa salvação eterna. E se eu não pregar isso, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um boneco? Estou vindo entretenimento religioso? Missa não é entretenimento religioso. Um pai não é aquele que diz aquilo que o filho gosta, um pai é aquele que diz aquilo que o filho precisa. Então, como padre, como pai na fé, eu digo, precisamos levar a sério a nossa salvação eterna. E no mundo existem 3 tipos de pessoas. Primeiro, aquelas que acreditam em Deus e têm fé. E eu não digo isso para agradar, eu digo é verdade, aqueles que estão aqui, nós fazemos parte desse primeiro grupo. E deixa eu dizer do fundo do meu coração também, vocês estão de parabéns. Estão na missa, rezam. E na missa não é fácil, às vezes a homilia do padre é grande, às vezes a missa, o ambiente é meio desconfortável. Uma vez alguém disse assim, não aguento um padre falando 20 minutos na homilia. Eu falei, então não vai para o céu não, porque no céu é uma homilia que não acaba mais. Não aguenta ficar 1h15 na igreja, quer passar a vida toda no céu. Então é melhor nem entrar na fila para o céu. Tá? Então, claro que às vezes é meio desconfortável. Mas olha, esse é o primeiro grupo. O grupo das pessoas que têm fé. Parabéns. Parabéns, parabéns. Eu digo isso como padre, digo feliz. Tem pessoas que nos acompanham agora em casa pela TDM,
pessoas que queriam estar na igreja, pessoas enfermas. Liga a televisão no domingo, às vezes não liga durante a semana, muitas vezes liga só no telejornal. Liga domingo, participa da missa, acompanha, pega as palavras e leva para a vida. Então, quem está enfermo está nos acompanhando em casa. Nós que estamos aqui hoje na igreja de São Domingos, nós rezamos por vocês. E quem está acompanhando em casa, quem acompanha pela TV, se não está enfermo, o lugar de católico é na missa. A missa pela TV é para aqueles que estão enfermos ou cuidando de enfermos. Quem não está impossibilitado, precisa vir na missa. Por quê? Porque é na missa que a gente recebe a Eucaristia. Eu não me alimento assistindo um banquete pela televisão, eu me alimento tocando. Então por que eu venho na missa? Porque na missa eu encontro com a comunidade e eu recebo a Eucaristia. Então esse é o primeiro grupo, o grupo das pessoas que estão na igreja. E existe um segundo grupo, que é o grupo das pessoas indiferentes. Indiferente é quem não acredita, não fala mal, pessoas que vivem no mundo e não fala mal, não acredita, pessoas indiferentes. Agora existe um terceiro grupo de pessoas que criticam e atacam a religião. E muitas vezes, é bom que essa homilia está sendo gravada, porque depois vocês podem encaminhar para pessoas que precisam ouvir isso. E muitas vezes esse terceiro grupo de pessoas que criticam, atacam e falam mal da religião, são pessoas que antes acreditaram em Deus. São pessoas que antes estavam na igreja, que eram católicos. Por algum motivo deixaram. Ou decepção, ou preguiça, ou porque de repente perdeu algo e acha que Deus foi o culpado. Mas existem pessoas que atacam a religião, atacam aqueles que vão à missa, atacam os sacerdotes, atacam as irmãs e falam um monte de coisa. Se alguém está acompanhando o padre e está nessa situação, como uma pessoa que ataca a religião, e se essa missa está sendo gravada, vocês podem enviar para essas pessoas, não como um ataque, mas como um alerta. Muda de vida que o seu final vai ser muito triste. Muda de vida que o seu final vai ser muito triste. É praga? Não, não é praga. É profecia? Não, não é profecia. É justiça divina. Com as coisas de Deus não se brinca. Quantas pessoas? Padre é tudo igual. Como que é tudo igual? Conhece minha vida? Conhece a vida de todos os padres? A irmã é tudo igual. Conhece todas as irmãs? A igreja não sei o quê. Você é o juiz da igreja? Não vou na igreja por causa disso. Não, diz assim, eu não vou na igreja porque eu não quero. Não vou na igreja porque eu sou um pecador. E aí não vai na igreja e começa a arrumar justificativa e desculpas e colocando a culpa no outro. Padre, me sinto incomodado com esta pregação e com essas palavras. Eu, como padre, preciso ajudar os católicos a cuidarem da sua salvação eterna. E quem ataca a religião, ataca Deus, ataca filhos, irmãos, esposa e marido, que às vezes mandam um vídeo de religião, ou que chama para rezar, ou que fala de Deus, ou que chama para a igreja, pessoas que atacam e falam mal de religião, se não se converter vai ter um fim muito triste, porque de Deus não, ou com Deus não se brinca. Queridos irmãos e irmãs, com a graça de Deus, mesmo com os nossos defeitos, com as nossas falhas, que todos temos, primeiro que tem é o padre, minha vida é uma grande luta. 15 minutos antes da missa, eu estava ali com o padre André, estava me confessando. E disse, padre, preciso me confessar. Confissão simples, 2 minutos mais ou menos. Confissão não é bate-papo, confissão é pá. 10 dias que eu não me confesso, meus pecados são 1, 2, 3, pá. Penitência, pá. Acabou, 2 minutos, confessei, sou uma pessoa humana e preciso. Então, para nós que somos católicos, para nós que estamos na igreja, o padre faz essa segunda parte da reflexão e aquilo que eu vou dizer agora. Queridos irmãos e irmãs, não deixe a fé. Não deixe a fé. A fé é o apoio mais seguro que nós temos nesta vida. E é nos momentos de grande dificuldade que nós vamos perceber isso. Existem momentos da nossa vida que, por melhor que sejam as pessoas que estão ao nosso lado, elas não vão conseguir nos ajudar. Por melhor que elas sejam. Quem já ficou doente gravemente ou teve uma doença grave na família sabe disso. Quem já perdeu uma pessoa amada sabe disso. Por mais que nós rezemos e ganhemos um abraço de alguém e uma palavra,
existem coisas que só Deus pode fazer por cada um de nós. Jamais deixe a sua fé. E aqui o que eu quero dizer não é para ser escrupuloso, não é para ser fanático, não é para ser maluco, mas não tenha coisas mal resolvidas na sua vida. Um erro na vida não significa uma vida errada. Não é porque uma pessoa errou que ela é uma pessoa destruída. Não é porque uma pessoa errou que ela está no inferno. Não é porque uma pessoa errou que ela não presta. Não é porque uma pessoa errou que ela tem que ser descartada. Deus, ele não descarta. Deus, ele abre os braços. Mas ele espera que nós o abracemos. Então, cada um de nós, aqueles que estão nos acompanhando agora, se tiver algo que precisa resolver na sua vida, resolva. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Se você prejudicou alguém, muitas vezes é assim, quem bate, esquece, quem apanha não esquece. Se alguém prejudicou alguém, ou prejudicou alguém por palavras, ou financeiramente, ou por traição, ou por qualquer coisa, qualquer tipo de prejuízo. Se alguém prejudicou alguém, peça desculpas enquanto esta pessoa está aqui na terra. Dinheiro é importante? Sim. Saúde é importante? Sim. Mas o que existe de mais importante é paz. Paz no coração. Se tem algo para ser resolvido na nossa vida, peça perdão, resolva. E agora um terceiro passo, eu volto sempre nesta tecla e digo com muito amor, com muito carinho, faça uma boa confissão. Deus, ele sabia, Jesus, ele sabia que nós iríamos errar. Ele sabia. Jesus, ele sabia que nós iríamos falhar. São Paulo, grande missionário, grande homem, teve um momento que ele fez um desabafo. Ele falou, eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero. Imagina, São Paulo falando isso, imagina nós. Então a gente vai falhar, a gente vai errar. E aí Jesus, ele sabia disso, e depois de ressuscitado, João 20, 21, ele soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo, disse, a paz esteja convosco, e disse, a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. A quem vocês retiverem, serão retidos. Uma das coisas que melhorou mais na nossa comunidade de língua portuguesa em Macau, foi a procura das pessoas por confissão. Eu, como padre, eu fico muito feliz. Quando alguém liga para mim, padre, você pode ir no hospital dar uma unção dos enfermos? Na hora, fico muito feliz. Sinal que existe fé. Quando eu vejo uma pessoa, tem um padre no confessionário agora, quando eu vejo uma pessoa buscando a confissão, também fico muito feliz. Normalmente, agora principalmente nós homens, normalmente nós dizemos assim, eu não gosto de me confessar. Nem eu. Tenho vergonha de me confessar. Eu também. Quem que não tem vergonha? Ué, você não ficou já sem vergonha? Imagina, faz coisa errada e não tem vergonha. Morre de vergonha. Uma vez veio uma pessoa, acho que ela estava com tanta vergonha que ela começou a mudar a voz. Padre Daniel, minha confissão de hoje é porque eu fiz algo muito errado. Aí o padre vai ficar curioso. O padre é gente, fala, meu Deus, o que é isso? Padre Daniel, a minha confissão. Eu falei, meu Deus, que isso? Não precisa mudar de voz. O padre não vai querer saber quem é. Ninguém vai ser tão ruim ou tão criativo que vai confessar algo que nunca ninguém confessou antes. Padre, igual médico já está acostumado. Então, claro que a gente tem vergonha, claro que a gente às vezes tem medo, principalmente os homens, claro, é normal. Normal, talvez até as mulheres, claro que é normal. Mas aí a gente começa com algumas justificativas. A mais comum é, por que eu tenho que me confessar com o padre se o padre também peca? E aí eu respondo com outro comentário, por que você procura o médico se o médico também fica doente? Você procura o médico não é porque se ele é doente ou não, porque ele tem um remédio. Você procura o padre, não é porque se ele peca ou se ele não peca, porque ele é um instrumento que deixou o remédio dado por Deus, chamado sacramento, que perdoa todos os nossos pecados. Imagina, coisa mais linda do mundo para uma mulher deve ser gerar uma vida. Imagina, de repente é você, de repente é duas juntas e você vê a outra vida surgindo. O padre, ele estende as mãos e no final da absolvição ele diz, e eu te absolvo.
dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se a pessoa morrer daqui 30 segundos, está salva. Eu te absolvo. Imagina, Deus ele deu o poder para o sacerdote fazer isso. Queridos irmãos e irmãs, leve a sério a sua vida espiritual. Leve a sério. Se tem algo que precisa ser corrigido, precisa ser perdoado, e muitas vezes em família, entre irmãos, às vezes entre amigos, pessoas que por algum motivo a gente já deixou de conversar. Hoje é um dia muito próprio para isso. Normalmente nós cometemos algumas coisas, deixa de lado, depois resolve, não tem importância, vai passando, vai passando, vai passando. Nós precisamos ser pessoas livres, e apenas é livre quem está na verdade. Na mentira não existe liberdade, na mentira existe escravidão. Então, livre. Dói pedir perdão para alguém? Claro que dói. É humilhante pedir perdão para alguém? É óbvio que é humilhante. Mas os pequenos se tornarão grandes no reino do céu. Tenha a sua vida a limpo, a limpo. Cometeu um erro no casamento, no passado, vai lá, fala, padre, eu errei, eu fiz isso. E aí o padre vai perdoar. E agora, uma outra parte, presta bastante atenção no que o padre vai dizer. Depois do perdão de Deus, esqueça, se perdoe, se perdoe. Uma vez uma pessoa me procurou e disse assim, padre, eu sou muito humilde. Falei, opa, já não está muito bem. Quem é muito humilde normalmente não diz isso de si mesmo. Eu sou muito humilde, porque eu não me perdoo, padre. Eu cometi um pecado no passado de traição, e eu não consigo me perdoar. Falei, você não se perdoa porque você é um arrogante, um orgulhoso, um prepotente, que se acha melhor do que Deus. O que é isso, padre? Vim aqui para ser consolado e você me ofende? Ué, Deus te perdoa e você não se perdoa? Bonitão, hein? Deus te perdoa, Deus te acolhe, Deus te dá uma nova chance, e você não dá uma nova chance para você? E você não se perdoa? E você fica guardando essa sujeira no seu coração que Deus já jogou fora? Para de querer ser maior do que Deus. Se coloca como um filho humilde, que recebeu o perdão, e esquece. Águas passadas não move o moinho. Quem vive de passado é ali no andar de cima. Pegar a escada, vai lá em cima. O que tem na escada ali em cima na igreja de São Domingos? Nós temos começa com a letra M. Ali nós temos o quê? Museu. Quem vive de passado é museu. A gente não é museu. Mas eu fiz isso. Confessa, foi perdoado. Acabou. 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 Deus ele perdoou, acabou. Não fique se culpando. Não devia ter feito. Não devia mesmo, agora fez. Recebeu o perdão, acabou. O perdão mais difícil da gente receber não é de Deus e não é dos outros, é da gente mesmo. Então quer dar um grande presente para você, também se perdoa. Deus ele não pede a nossa perfeição, ele pede o nosso caráter. Ele não pede a perfeição, ele pede o caráter. O que é caráter? Esse sou eu. Esse sou eu. Errei, falhei, reconheço o meu pecado diante de quem precisa reconhecer e também diante do sacerdote. Foi perdoado, acabou. Cumpre a penitência, acabou. Olha só para frente. Uma pessoa que está conduzindo, fica olhando só no retrovisor, bate o carro. É para frente, a vida é feita para frente. Preciso pagar pelos meus pecados. Faça caridade. Pessoas que cometeram aborto, e eu digo isso porque é mais comum do que nós imaginamos as pessoas que já fizeram aborto. É mais comum do que nós imaginamos. É muito mais comum do que a gente imaginou. Padre, é o meu filho que eu matei? É. Padre, eu não devia ter feito isso? Não. Padre, eu fiz. O que eu vou fazer agora? Faça caridade. Faça uma doação para asilo. Faça uma doação para crianças. Ajude alguém de um local pobre, com dificuldade. E se perdoe. Se perdoe. Não existe pecado nenhum que é maior do que a misericórdia de Deus. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a rezarmos pelos falecidos e a cuidarmos, nos preocuparmos e zelarmos pela nossa salvação eterna, pela salvação da nossa alma. As intenções de missa são muito importantes, normalmente nós temos mais de 100. Quem está no céu não precisa mais, já está salvo. Quem está no inferno é um caminho sem volta, mas se as pessoas estão no purgatório, salvas, mas se purificando, a intenção de missa vale muito.
visita ao cemitério, vale muito, porque elas podem se salvar. Ah, padre, como que eu vou saber onde que elas estão? Ah, padre, a minha mãe está no céu, no inferno ou no purgatório? Ah, não faça pergunta difícil para mim, como não sei. Mas na dúvida a gente reza. Na dúvida a gente reza. Porque imagina se a pessoa precisa e não recebe oração. Então reze pelas almas do purgatório. Reze pelas pessoas que já faleceram. Nós somos uma grande família espiritual. No céu, no purgatório e na terra. E entre nós existe algo chamado comunhão dos santos. Existe relação espiritual entre esses 3 estados da igreja. Rezemos pelos falecidos e do fundo do nosso coração, que esta missa seja um grande convite para a nossa preocupação, zelo e cuidado com a nossa salvação eterna. Que aqueles que tinham esquecido que um dia vão se encontrar com Deus e vão prestar contas da sua vida, acorda, esse dia vai chegar. Peçamos a Deus a serenidade e a força para colocarmos as coisas no devido lugar na nossa vida.